gente está pleiteando agora. Para informar um pouco, a gente estava pleiteando um pouco o estágio 4, né? Que é a última disciplina, a última disciplina que nós temos para poder continuar a carga horária dentro de sala de aula, né? E está aqui acompanhando junto conosco. Primeiramente, agradeço a oportunidade, estamos aqui junto com seus alunos aí, nesse momento, para apresentar um pouco sobre os três primeiros, né, nesse momento, os três primeiros filósofos da atualidade, né, sobre uma perspectiva relacionada, né, uma perspectiva relacionada à introdução da própria filosofia, né, dentro da realidade da Grécia naquela época. Né? Então, como uma primeira perspectiva, né, uma primeira parte, né, a gente pode tentar relembrar um pouco sobre a questão do surgimento, né, dessa ideia, dessa forma de escrever o mundo, essa forma de observar os seus fenômenos, né, tanto fenômenos naturais quanto fenômenos, né, considerados não naturais, e a perspectiva, né, e a explicação para cada fenômeno. Desde o surgimento, a gente tem uma ideia, né, de explicação divina, né, a partir da fé, a partir daquela não colocação a partir de ideias científicas. Então, só para tentar resguardar um pouco, né, e resgatar, né, a realidade grega é um pouco diferente, né? Quando surge a filosofia, né, o rompimento vai se dar a partir do que do rompimento entre a interpretação mitológica, né, e a interpretação dada a partir do raciocínio lógico grego. Né? Então, isso é uma coisa que é importante ressaltar, em primeiro lugar. E o nosso, para começar logo mesmo, né, o nosso primeiro filósofo, né, nosso primeiro filósofo que a gente vai conversar, já que vocês já tiveram a aula sobre introdução, né, sobre a introdução à filosofia grega, é o rapaz chamado Tales de Mileto. Não sei se vocês já conhecem. Seu professor, com licença. Gratidão, professor, por ter colocado. Isso. Valeu, professor. Valeu mesmo. Que eu não tenho muito conhecimento sobre o Google Meet. Aí fica um pouco difícil para mim. O senhor já tem uma prática melhor, né? Tá aí todo dia com os meninos. Gratidão. Esse rapaz, né, a gente chama rapaz para ficar um pouco mais próximo a gente, né, porque de fato não era tão próximo, né, porque esses primeiros filósofos, né, eles eram todos pessoas como é que eu posso falar, né, da grande prole, da grande elite daquela região, né. Era uma galera que se reunia, por exemplo, nas praças, né, consideravam as praças que eram as ágoras, né, se reuniam nessas praças, né, se colocavam naquele ambiente, e ali naquele ambiente, na pracinha, né, aqueles locais onde eles, né, tinham a sua própria convivência, a sua própria condução, eles debatiam politicamente sobre como, né, essas formas de organização da sociedade, né, se levavam para frente. Então, uma primeira introdução nisso, né, para que a gente possa colocar, por exemplo, a fonte, né, a principal fonte do que Tales de Mileto acreditava, né? Tales foi o primeiro filósofo. Né? Então, nessa época, a filosofia como filosofia, intitulada como filosofia, não existia ainda, né? Só vai ser intitulada como filosofia a partir do próprio Pitágoras. Se o professor tiver alguma coisa a comentar sobre isso, interessante. A próprio Pitágoras, né? Que é o rapaz que vai começar a introduzir a matemática na filosofia, a filosofia através de números. Então, essa fonte, né? A fonte ou a causa principal, né, da formação de todos os fenômenos, né, a partir de Tales de Mileto, é um elemento. Esse elemento é a água. Mas por que seria água? Então, professor, por que seria água esse elemento?
a água é 90%, quase 70% do nosso corpo humano. A água está presente em, sei lá, grande parte do planeta Terra, né? Está participando nos rios, né? Pode ser fonte disso, pode ser fonte daquilo, né? Então, a água, ela tinha essa fluidez, né? Essa perspectiva fluida, ou essa perspectiva de ser sempre grande parte da natureza, né? E grande parte desses fenômenos, né? Naturais. Então, a partir dessa questão de vastidão, né? Uma coisa que seria vasta, ou uma coisa que seria sempre maior, ou uma perspectiva de maioridade, né? Assim, tipo, sempre estava cobrindo grande parte ou maior parte do espaço até então, era considerado como o quê? Como fonte, né? Fonte ou razão principal do cosmos, é o considerado cosmos, né? Que é o universo, e da própria physis, né? Que seria a origem ou a essência de todas as coisas, né? A physis, a razão. Então, para Tales, né? Esse rapaz que era de Mileto, você lembra desse sobrenome, Mileto, né? Mileto significa a cidade a qual Tales, né, era. Mileto significa a cidade a qual Tales tinha sua origem, né? Então, assim, uma coisa interessante também colocar. Esse sobrenome de Tales, ele tem uma ideia, um local ali aonde foi colocado, né? Tales porque veio de Mileto. Assim, um pouco Ezra, próximo, só acrescentar aqui uma coisa, vai lá. a Tales, né? Alguns historiadores, né, dizem que Tales ele fez algumas viagens e uma dessas viagens que ele fez foi até o Egito, né? E o Egito é muito famoso pelo seu deserto, né? Muita areia e a gente sabe que fica muito difícil a gente imaginar vida no deserto, né? Talvez alguns animais, talvez algumas plantas, como o cacto, que não precisa de muita água, né? Mas talvez essa viagem ao Egito tenha ajudado um pouco Tales a formular a sua ideia, né? De que a água é o elemento que dá origem a todas as coisas. Porque assim, você está no deserto, não tem vida em canto nenhum. E aí, de repente, você passa por um braço de rio. E aí você observa que os animais, eles bebem água lá, de que na margem do rio crescem algumas plantas. Então, eu imagino a crer, né? Isso me leva a crer que Tales observou que onde tinha água, tinha vida. E onde não tinha vida, é porque não tinha água. Né? Essas informações de que o nosso corpo, a maior parte é água, essas informações elas vieram posteriormente, né? Mas Tales, sem tecnologia nenhuma, sem recurso nenhum, ele conseguiu afirmar, há quase 3.000 anos atrás, de que a água seria o elemento que dava origem a todas as coisas, né? Ou seja, tudo que existe, existe por causa da água. Opa, professor, corretíssimo, né? É uma coisa é uma coisa que já tem, né? A gente debate sobre isso, né? Há algum tempo, sobre a certa visita que os próprios pré-socráticos, né? Adentraram, por exemplo, no continente africano e lá, né, tiveram as suas primeiras introduções sobre alguns conhecimentos, né? Eu tinha colocado eu tinha colocado antes a questão da introdução da matemática, né, com Pitágoras, né, quando Pitágoras intitula a disciplina como filosofia, né, então já foi um primeiro chamado ali, né, até porque os próprios egípcios ali naquela época já tinham, né, um certo estudo avançado sobre a matemática, né, então, nossa, foi muito interessante me lembrar disso mesmo, porque eu tinha me esquecido dessa parte. Porque esses próprios filósofos também tinham esse olhar, né? Assim, tipo, de colocar esses elementos naturais como uma forma de alimentação, né? Porque sem água não existe vida, como o senhor tinha colocado, né? Não existe vida. As pessoas elas não conseguem viver, né? As pessoas não morrem de sede. Mas é muito interessante mesmo esse primeiro espaço.
Eu posso pular para o segundo filósofo. Gratidão, professor. Então, gente, já dando uma olhada nesse que significa esses nomes, né? Essa questão do arqué, né? Por exemplo, como o professor tinha colocado, o arqué seria a razão e a origem de tudo. E o apeiron, né? Que são palavras gregas, né? São palavras que têm esse significado, palavras que têm essa etimologia, essa origem da palavra, né? Mas que têm significados, né? Para nós, tem significados para nós um pouco mais abrangentes, né? O que significaria, por exemplo, esse apeiron um pouco mais próximo, né? Assim, um pouco mais, você pode dar uma olhadinha, por exemplo, se você retornar para a água, né? São só 3 filósofos, né, professor? Se você retornar para a água, você vai dar uma olhadinha que vai ficar um pouco parecido as duas imagens, né? Significaria, por exemplo, a terra ou a água, então o mar, né? Em torno de todo esse planeta, né? De todo esse planeta, né? Ele parece que não tem fim, né? Parece que é um elemento que não tem fim. Então, assim, tipo, nessa época, né? Para Tales de Mileto, para os primeiros filósofos, né? Esses elementos eles eram infinitos, né? A gente não tinha, por exemplo, essa ideia do que significaria, por exemplo, algo que se acabasse. Né? Esses elementos eles não tinham fim nessa época, né? As pessoas elas não sabiam, por exemplo, que a água era um elemento que ia secar em algum momento, que a gente ia ter, por exemplo, uma ideia do que significaria Marte, né, em algum momento, né? Por exemplo, Marte, um planeta seco. Pois até esse momento as coisas são infinitas. Desculpa, só um minuto. Aí, se eu puder passar só para o slide para o Anaximandra, porque às vezes os meninos vão esquecer. Mas essa introdução ela é necessária para nós. O infinito, né? O que vocês estão olhando ali embaixo, o infinito, algo que é ilimitado, ou algo que é indefinido, como vocês estão vendo, né? Seria um pouco próximo à água, ao elemento da água. Né? Por quê? Porque é interessante colocar que todos esses filósofos eles tinham uma linha, né? Eles seguiam eles tinham uma certa ideia de seguir os seus próprios mestres, né? Os próprios mestres naquela época, né? Então, eles seguiam uma linha de descendência e faziam a sua influência, né? Tinham seu referencial a partir desses ensinamentos. Então, o que significaria esse infinito? Né? Esse infinito em Anaximandro, esse rapaz que vocês estão olhando agora, Anaximandro de Mileto, é uma questão relacionada a algo como uma origem de todas as coisas que não pode ser definida concretamente. A gente pode falar concretamente, né? Algo que não seria colocado que não teria visão de fim. Então, assim, tipo, tudo que era colocado como finito, tudo que era colocado como concreto, material, como é que eu posso dizer, material e, portanto, mortal, né, naquela época, mortal, colocando uma questão mesmo do corpo, seria colocado como que como origem, não como origem das coisas, né, mas como o produto. Então essa ideia de limitação era ainda relacionada ao quê? A uma perspectiva, né, do que significaria a filosofia antes, né, de sua primeira formação, antes do seu rompimento. Então, não tinha uma certa questão relacionada a uma introdução, a uma explicação divina das coisas, mas ainda guardavam algumas condições e algumas perspectivas e conceitos relacionados à explicação divina. Né? Seria o quê? Algo que seria infinito, algo que seria limitado. Né? As primeiras origens aí, uma filosofia né? Pós-socrática, né? Depois dos pré-socráticos, né? A gente pode colocar isso como, né? Uma questão que pode ser vista depois, né? Depois de Sócrates. Eu acho que esse apeiron eu não posso dar uma certa outra explicação além disso, nesse momento. Aí, se eu puder passar para o terceiro filósofo, é interessante. A gente vai encontrar agora, né? Pronto. O segundo elemento concreto que a gente tem, que é o ar, né? Anaxímedes de Mileto. Esse rapaz, ele acreditava que
o ar, né, como oxigênio, como algo que faz, por exemplo, as pessoas, os seres humanos respirarem, né, recebendo a natureza, né, assim, o ar como fenômeno natural nesse momento, né, se coloca como vento, como tempestade, como ventania, né, dependendo do espaço onde eles estavam, dependendo de cada território, né, o ar era constituído como o quê? Como origem e essência daquele espaço. Origem e essência daquele espaço. Ele formava os outros 4 elementos e formava também os outros fenômenos naturais. Então é interessante vocês colocarem nisso, né? Quando vocês forem para responder, por exemplo, responder alguma questão numa prova, numa sala de aula, né? Vocês vão dar uma olhada e vão decorar o nome do filósofo, Anaxímenes de Mileto, né? Vão dizer da onde é que ele sabia, da onde é que ele tinha, por exemplo, a perspectiva de que o ar era a fonte principal. É importante colocar isso. Quando eles falavam que existia uma fonte principal, ou algo que seria o centro de toda a formação do universo, né, eles acreditavam que dali se formavam as coisas. Né? Então, não materialmente quanto não materialmente. Então é importante colocar isso. Do ar vinha a terra, do ar vinha o fogo, por exemplo, né? Uma coisa que eles acertaram. Do ar vinha o fogo, por exemplo, né? Cessar esse alimento. Então, é uma coisa também a se colocar. Assim, desses 3 primeiros filósofos, né? Eu acho que apenas acho que apenas assim, tipo, um filósofo a qual vocês vão, sei lá, ter uma certa ideia do que significaria essa origem de tudo, né? A partir de uma explicação científica, né? Seria Anaximandro de Mileto. Daria, por exemplo, a primeira introdução do que significaria algo que não pode ser visto, mas que, né, está na composição de todas as coisas, por exemplo. Uma coisinha aí, uma dica para vocês. Se eu puder fazer a próxima complementação, eu agradeceria muito. De início, gente, eu queria muito ter explicado mais um pouco sobre esse início, do surgimento da filosofia, né? Mas como é uma aula de 50 minutos e a gente tem muita coisa, muito conhecimento a dar para esses meninos, essas meninas, né? Muita coisa pela frente, a gente existe para estar aqui, a gente está aqui para dar apoio, para dar suporte, se for necessário, se pedirem, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto com você, vou ficar aqui até o final da aula, nesse momento, e nesse momento, é só o que a gente pode estar oferecendo, né, como material, como explicação de aula. Valeu, gratidão, bom dia, valeu, professor, contigo agora, valeu mesmo, viu, pela oportunidade. Na hora, Esas, obrigado, eu que agradeço. E falando aqui um pouco ainda a respeito desses três, pessoal, é muito interessante, né, o que o Esdras colocou, porque assim, não sei se vocês perceberam, mas esses 3 filósofos iniciais, eles ofereceram explicações que fugiram bastante daquelas explicações que eram dadas anteriormente pela mitologia, né? Percebam que cada um deles está tentando responder essa pergunta: de onde viemos? Entende? Cada um deles está tentando responder essa pergunta: de onde viemos? E aí Tales vai dizer: ó, nós viemos da água. E aí alguém pergunta: mas por que, Tales? Por que que nós viemos da água? Ele: rapaz, porque sem água não tem como haver vida, nem humana, nem de nenhum tipo. Né? Hoje em dia, gastam-se milhões, bilhões de reais, de dólares, para descobrir, por exemplo, se tem água em Marte, se tem água na Lua, né? Pelo menos na forma de gelo. Por que que, por que que querem saber se tem água em Marte, se tem água na Lua? Porque se não tiver água, não tem como viver. Não tem como. Entende? E Tales, ele foi muito astuto, muito esperto, porque ele foi o primeiro a perceber isso, né? Talvez não o primeiro mesmo, mas ele foi o primeiro a registrar isso. Então, para o Tales, a origem da vida, a origem de tudo, a origem da physis, que é natureza,
A origem do cosmos, que é o universo, não está em um Deus. Não está em um Deus, ou em dois deuses, ou em mais. A origem de todas as coisas está na água, certo? É a água que tem esse poder de proporcionar a vida. Né? É a água que tem esse poder de manter a vida e até mesmo de tirar a vida, no caso, as pessoas que morrem afogadas. Né? Mas você já tem estudos que comprovam que você aguenta muitos dias sem comer nada. Você aguenta. Mas sem beber água, você aguenta pouquíssimos. Pouquíssimos. Se você não bebe água regularmente, os seus órgãos eles começam a parar de funcionar, especialmente os rins. Você vai ter problema de bexiga, infecção urinária, essas coisas. Então, bebam água, viu, gente? Ó, eu tô com meu. Água é vida. E aí, pessoal, queria ouvir de vocês. O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam a respeito do pensamento desse primeiro filósofo, Tales de Mileto? De acordo aí com o que o Esdras apresentou. O que é que vocês acham? Vocês acham que ele estava muito errado? Que ele, sei lá, se precipitou? Vocês conseguem ter alguma opinião a respeito aí do pensamento de Tales? Em questão aí de falar que sem água não há vida, isso é realmente verdade, né? Porque como você falou, a gente não aguenta muitos dias sem beber. E trazendo para os nossos dias hoje, né? O que será que Tales nos ensina hoje, em 2021, quase 3.000 anos depois? O que é que ele nos ensina, né? O que é que ele deixa de lição aí para a gente? Se a água é a fonte de tudo, se a água é o elemento que dá origem à vida, será que a gente deveria ter um cuidado maior com a água, com as fontes, né? O que é que Com vocês certeza. pensam? Porque como o Esdras falou aí, né, gente? O mar é uma fonte inesgotável de água, né? Você não sabe onde é que começa, você não sabe onde é que termina. Mas a água doce, não, a água potável, né? A água potável, ela vem de fontes que geralmente estão nas florestas. E aí o que é que acontece? O ser humano, ele vai lá e destrói a floresta. Consequentemente, ele está destruindo as principais fontes de água. Então, vai chegar num ponto que não vai ter mais água. E aí, o que é que a gente vai fazer? Né? Então, parece que o ser humano, ele se autodestrói às vezes. Né? O segundo filósofo, gente, o Anaximandro, eu costumo até brincar, né? É como se alguém chegasse assim, Anaximandro, me diz aí qual é a origem de tudo. Aí o Anaximandro diz assim, rapaz, não sei não. A gente tem uma origem, mas eu não sei explicar direito não. Pois pronto, vamos chamar isso de Apeiron, e aí tu vai ficar conhecido pelo resto da história. Foi mais ou menos isso. O Anaximandro, ele afirmou que existe um elemento que dá origem a todas as coisas, mas ele não sabe definir que elemento é esse, né? Não sabe definir. Aí ele chama de limitado, infinito, indefinido, em grego, apeiron, mas não é um elemento assim como Tales falou que é a água, né? O apeiron é algo indefinido. No caso do Anaxímenes, o ar, né? O Anaxímenes fazia parte da mesma escola do Tales. Ó. Vocês podem perceber que o sobrenome dos três é Mileto. Eles não eram parentes, tá? Só eram da mesma cidade. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. E aí o Anaxímenes vai dizer que é o ar. Mais tarde foi descoberto que, por exemplo, na água você tem partículas de oxigênio, H2O, né? Duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio.
Um fogo. O fogo, ele só existe se tiver oxigênio. Se você acender uma vela e colocar assim um copo nela, você vai perceber que o fogo vai apagar. Por que que o fogo vai apagar? Porque ficou sem oxigênio. Então, o fogo, ele também é composto de oxigênio. E a Terra também. A Terra também. Então, o Anaximenes, sem tecnologia nenhuma, ele conseguiu afirmar que o elemento que dá origem à vida e a tudo é o ar. A gente pode perceber que durante essa pandemia, né, está sendo gasto aí pelos governos muito dinheiro num equipamentozinho chamado respirador. Não é verdade? Vocês têm acompanhado aí? Respirador. E o que é que esse equipamento faz? Ajuda a pessoa a respirar, como o próprio nome já diz. Em outras palavras, é um equipamento que ajuda as pessoas a terem oxigênio, ar. Por quê? Porque sem o ar não existe vida. Não existe. Até os peixes, galera aí da aquicultura, ó, até os peixes debaixo d'água, eles precisam de oxigênio, entende? Se você tem ali uma água muito suja, ela corta o oxigênio, né? Então você tem ali que controlar. Não sei se vocês percebem, mas tem alguns aquários que eles têm tipo um motorzinho, um purificadorzinho, não sei como é o nome, para fazer a água rodar e gerar oxigênio, tá certo? Então nós temos aqui esses três filósofos. Vocês vão perceber, ó, que ao longo do slide. Isso, Jefferson, muito bem. Né? Vocês vão perceber, ó, que tem muitos outros filósofos, mas para não confundir a cabeça de vocês, a gente vai ficar só nesses três, tá bom? Vocês estudam só esses três para a prova global. E aí, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Esdras, né, que fez essa apresentação belíssima dos três filósofos. Dizer, viu, Esdras, que os meninos aqui dos primeiros anos, eles ainda não conhecem a escola, não conhecem a gente, né? Estava até brincando aqui no começo da aula que eu conheci presencialmente o primeiro aluno dos primeiros anos ontem. Eu fui no Lava Jato lavar minha moto, e aí eu peguei um baque do raio, ele tava lá, aquele amigo lá do rapaz do Lava Jato, né? O Levi, aí a gente se conheceu. Mas são alunos que a gente ainda não conhece, são alunos que a gente ainda não conviveu, né? Eles não foram ainda à escola, né? Não para estudar. A nossa escola é uma escola que fica localizada no campo, é uma escola rural, né? Tem animais, tem um açude dentro da escola. Seria o ambiente ideal para a gente ter uma aula sobre os pré-socráticos, embaixo da árvore, vizinho lá o açude. Mas, É, infelizmente, essa pandemia, ela atrapalhou um pouco, né, os nossos planos, mas a gente está aqui, né, reunido, entre aspas, reunido virtualmente para trocar essas informações, trocar conhecimento. E aí, Esdras, nesse finalzinho de aula, a gente está quase terminando, faltam 7 minutos, eu queria que você falasse um pouco aí com os meninos, né, de como é que você está fazendo para estudar nesse período de pandemia. Como é que a gente faz para ter essa motivação para estudar, Esdras, hein? Porque é difícil, né, cara? Não é a é, mesma coisa você ter uma aula pelo celular e você ter uma aula presencialmente, né? Conta um pouco aí para a gente da tua experiência. então, professor, eu tenho de Santiago, né? Tudo bem, bom dia. Assim, como é que eu posso falar, né? É uma coisa um pouco complicada, né? Principalmente assim, colocando para a gente logo, né? Que vai entrar nessa de docente, saindo um pouco da questão do aluno, né? E colocando assim de professor para professor nessa questão. A gente tem uma experiência diferente, né? Porque a gente tem uma certa
uma certa diferença, uma coisa que tira, né, a gente da sala de aula, né, tira a gente da convivência presencial, né, e coloca a gente numa plataforma um pouco diferente da que a gente tem costume, né, por exemplo. Né, a gente está dando aula está dando aula aqui agora, por exemplo, estou dando aula na minha casa, né, no meu local, então, assim, existe um cotidiano no ambiente que é diferente, né, do que o cotidiano que ia se colocar dentro da sala de aula, né? Tipo, dentro da escola, primeiro. Tipo, a ambientação da escola já muda, né? Porque a ambientação da escola já muda porque o dia a dia fica diferente quando as pessoas vão assistindo aula. Mas, assim, a experiência que a gente tem, ela é, assim, um pouco forte, né? Como é que eu posso falar, assim? Me sinto, nesse momento, assim, tendo que lidar com um ambiente que eu não considero sala de aula, entende? Mas assim, como assim como eu não considero sala de aula? Mas assim, pelo sentido da ideia como você tinha colocado, né? De achar que essa plataforma, né? Essa plataforma de internet, essa plataforma de virtual, né? Para dar aula, por exemplo, né? Seria uma coisa que seria, por exemplo, seria que pudesse dar um acúmulo, né, um acúmulo mais concreto, né, para os meninos dos meninos mesmo, né, para os meninos dentro da sala de aula, né. Os meninos se conhecem, mas assim especificamente já não se conhecem, já não tem, por exemplo, ainda contato com a escola, né, ali naquele local, né, assim, tipo, já é um primeiro sinal, né. A gente da universidade, na universidade a gente já tem isso, a gente está sentindo muito isso, né, e a gente está precisando a gente está precisando se adequar a essa nova plataforma de um jeito que provavelmente a gente não tinha a gente não tinha ideia do que aconteceria, né? De como seria de como seria se, por exemplo, se eu tinha colocado pronto. Já tem aquela lista lá de pessoas e pronto, aquelas pessoas ali, pronto, acabou-se tudo, né? Então, como é que se muda, como é que se adapta, né? Então, assim, tipo, a gente, como é o nome? A gente sofreu muito com isso, né? Principalmente, eu digo isso, principalmente a própria construção da representatividade estudantil na universidade foi um pouco difícil, né? Se desfez, né? A gente já não tinha mais a gente já não tinha mais contato, né, do dia a dia, a gente não estava mais vendo ali aquela pessoa e tal, esse tipo de coisa. Então isso é muito triste para a gente, né? Isso é muito triste porque perdeu aquela ideia da confraternização da sala de aula, né? Então, tipo, isso é muito ruim para a gente. É uma coisa que a gente atenta muito, né? Porque pode ser um primeiro sinal, assim, para uma ideia de uma nova forma de dar, uma nova forma de dar aula, uma nova forma de, né? Uma nova forma de introduzir a educação desses meninos, né? Dessas meninas aí, que é um pouco difícil, né? Mas, assim, a minha experiência mesmo em sala de aula, né? Ela se tornou diferente pelo fato de ter que aprender esses novos métodos, né? Já tinha tido uma experiência dentro da sala de aula ali no Conjunto Ceará, como tinha colocado, lá em Fortaleza, no Conjunto Ceará, dava aula no liceu, né? Tinha assim, tipo, era uma ideia assim muito grande assim, tipo de pessoas, prédio enorme, várias salas de aula, todo mundo junto e aquela sala cheia de gente, né? Então assim, tipo, mudar aquele negócio ali, tipo aquela coisa que a gente já tinha dentro daquele ambiente todo dia, né? Aí muda para dentro da casa da gente, aí como é que fica, né? É muito complicado, é muito complicado. Acho que não tem outra coisa, por exemplo. Nessa ideia, por exemplo, hoje da sala de aula, né, eu tive que, por exemplo, avisar para todo mundo, né, tinha colocado assim, olha, eu vou dar aula hoje, 8h30, a gente vai conversar um pouco, aí eu vou colocar aqui, né, vai ter uma sala de aula junto comigo, alguns alunos perto de mim, então tem várias pessoas que estão dentro dessa plataforma, né, eu precisei avisar, eu avisei para o Jefferson, avisei para a professora, avisei para minha família que ia ter aula aqui, né, então, assim, é um pouco difícil, né? No local, assim, dependendo do ambiente, né? Que a gente tá, se a gente está sozinho, se a gente não está, né? Mas, assim, eu espero que nesse negócio da pandemia, nessa questão assim, tipo, de colocar a pandemia para um local para frente, né? A gente possa ficar, né? Quem pode, né? Ficar em casa, então fique o mais tempo possível em casa, né? Assim, tipo, se proteja, né? Proteja a sua família, esteja junto das pessoas, né, que estejam mais conosco junto, né, aquelas pessoas assim.
não percam essa ideia de convivência, né? De convivência, daquilo que é concreto para nós, né? Que é o fato de nós sermos seres humanos, né? Próximos um ao outro. Não percam essa ideia, por mais que isso seja, por mais que isso tenha sido, mais que isso esteja sendo forçado, né? Por mais que isso tenha sido uma ideia que seja forçada uma ideia que seja forçada a nós, assim. Eu acho que essa foi a única experiência que eu adquiri no próprio Covid, assim, falando mesmo de uma forma sentimental, pessoal minha mesmo. Essa foi a maior experiência que eu adquiri, né? Não perca, não perca essa ideia de ser humano, de humanidade. Sigam a OMS, galera. Sigam as orientações da OMS sempre. A gente aí tá como professor, mas assim, né, tem outros profissionais aí que estão sempre junto com a gente. Então, sigam as orientações da OMS e bola para frente. É isso aí, Esdras. Muito obrigado, viu? E confiar na ciência, né? A ciência, ela nasce, como a gente viu, junto com a filosofia. Na verdade, a filosofia é a mãe da ciência, porque esses primeiros filósofos, como a gente pode ver, eles também eram cientistas. Eles refletiram sobre a natureza. Tá bom? Então, gente, nosso tempo está estourado, 9h20, hora do intervalo para vocês terminarem de acordar aí, tomarem o café de vocês e se prepararem para as próximas aulas, tá bom? Agradeço aí a presença de todos e que a gente possa continuar filosofando, tá certo? Não só no dia da aula, mas todos os dias. Essa aula, pessoal, ela vai estar disponível no YouTube. Mais tarde eu mando lá o link para vocês.